Autenticidade. Autenticidade é originalidade, verdade, veracidade. É naturalidade. Olá, meu nome é Elizabeth e hoje estou aqui para falar com você sobre esse assunto. E para isso eu quero trazer uma experiência bem interessante que eu tive, que foi lendo o Evangelho de João. Bem, lendo o Evangelho de João, eu entendi que eu conhecia apenas algumas características de Jesus. Eu conhecia a característica dele que é amor, mansidão, né? Essas características eu conhecia. Mas existia uma característica muito interessante que eu não conhecia ainda, que era a autenticidade. Jesus, ele é a pessoa mais autêntica do mundo. E no escrito de João foi que eu entendi isso. Por exemplo, existem muitos exemplos, na verdade, mas eu vou trazer de um trecho, quando ele fala assim, que para que possamos ter parte com ele, é necessário que nós comamos de sua carne e bebamos do seu sangue. Como você já deve imaginar, isso causou um certo escândalo naquele momento. Até hoje nós sabemos que é uma coisa totalmente antiética, o canibalismo. Então, para as pessoas que entenderam isso de forma literal, isso foi totalmente chocante, foi algo, não é? E para as pessoas que entenderam o que realmente Jesus queria dizer com isso, que era sobre a sua morte de cruz, que derramou todo o seu sangue, dilacerou sua carne, para quem entendeu nesse sentido, também se sentiu chocado, porque Jesus era tão bom. Para que ele se submeter a isso? Mas uma coisa que me chamou muita atenção é que Jesus, ele não hesitou em falar a coisa certa no momento certo, mesmo que isso viesse trazer escândalo às pessoas, mas era para isso que ele estava aqui. Nesse mesmo capítulo, diz que no meio daquela multidão, muitas pessoas começaram a ir embora. Muitas pessoas desistiram de seguir Jesus. Isso para ele não seria problema nenhum. Muito pelo contrário, ele ainda ia reafirmar: pessoal, meu propósito é esse. Se vocês quiserem ir embora, vocês são livres. Se Jesus hoje em dia, né, tivesse um Instagram, que um monte de gente deixou de seguir por causa de algo que ele falou, ele poderia ficar desesperado. O que é que está acontecendo, né? Como é que eu faço para recuperar os meus seguidores? Mas não. Jesus simplesmente deixou. E ainda perguntou aos 12 que ficaram com ele: vocês também querem ir embora? Interessante, né? A autenticidade de Jesus. Nesse momento, Pedro diz assim: Senhor, e para onde é que nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E os outros 11 acompanharam Pedro, né? Concordaram ficar ali. Nesse momento, Jesus poderia ter ficado deslumbrado, né? Ah, mas eu ainda tenho seguidores, eu não fiquei sem ninguém, tá vendo? Tem pessoas que acreditam no meu propósito. Mas não. Uma coisa que eu aprendi com isso é que Jesus nunca ficou deslumbrado com multidões. Jesus estava interessado em viver de acordo com o seu propósito e não com a aprovação das pessoas. Isso é autenticidade. Então, nesse mesmo capítulo, Jesus diz aos discípulos assim: olha, foi eu quem escolhi vocês 12, mas entre vocês ainda há um diabo. Hoje nós sabemos, Judas, um dos 12, traiu Jesus. Mas naquele momento ninguém sabia disso. Então Jesus não se preocupou em se as pessoas iriam dizer: mas rapaz, a gente ficou aqui, um monte de gente foi embora, a gente ficou aqui com Jesus, Jesus ainda vem dizer que tem um diabo aqui entre a gente. Porque eles não sabiam. E Jesus não ficou intimidado em falar o que precisava ser falado naquele momento.
por causa dos outros. Então, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo, inclusive na autenticidade. É nisso também que Deus quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Deus quer que nós sejamos autênticos, assim como Jesus é. Interessante, né? Esse é apenas um dos capítulos que fala sobre essa característica tão impactante de Jesus. E durante todo o livro nós entendemos que, independente do que as outras pessoas achavam, Jesus sempre viveu coerente com o seu propósito. Ele sempre viveu com a intenção de agradar a Deus e de ser original, de ser Ele mesmo. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele veio com a missão de nos salvar. Então era isso. Não importava quem não gostasse, quem se escandalizasse, quem achasse estranho. Não importa. Jesus é quem é. E nós precisamos também ser assim. Ser quem Deus nos criou para ser, independente da opinião alheia. Isso me impactou tanto que eu escrevi um texto que se chama Fora da Caixa. Que é assim como eu vejo Jesus, uma pessoa totalmente fora da caixa. E eu quero falar ele aqui para você. E ele começa assim. Chegou aqui fazendo o maior escândalo. Não quis se adequar ao sistema. Contrariou todo mundo e causou alvoroço. Peço-te, meu mestre, ensina-me a ser assim, fora da caixa. A autenticidade descreve você. Não vim a fim de agradar a homens, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Não viestes para acalentar egos, não viestes para contornar os erros de quem se diz zeloso pelos bons costumes. Bons costumes? Aonde? Lá na praça, aonde todos lhes veem? Mestre, tu me fascinas. Independes da opinião alheia. Pensas, ages, amas, fora da caixa. Quem não sabe o que é ousadia, precisa te conhecer. Nunca fostes intimidado. Jamais ficaste desnorteado diante de um argumento feito de forma tão inteligente. E o que é a inteligência humana diante de ti? Loucura. Ri-se de seus inimigos, irreverente diante do inflexível e impossível. Inflexível quando se fala de princípios. Justo até com seus filhos. Barganha não faz o seu tipo. Ser amor não anula o seu ser puro e limpo. Limpíssimo, em que não se pode achar mancha alguma. Eu pedi para que me tirasse da minha caixa para que eu pudesse entrar na sua. Só que eu nunca fui atendido. Me levaste para fora, me mostraste 2 caminhos, onde apenas um era o caminho original. Me mostraste a vida e a morte. Aconselhaste-me escolher a vida. Seria tão mais fácil se apenas me colocasse na sua caixa. Só que eu lembrei, você não cabe em nenhuma. Nem todos suportam esse ritual. Muitos fogem para longe de ti, se trancam em caixas. Mas aqueles que decidem mergulhar nas suas profundezas recebem o poder de serem livres, mesmo em cadeias, de terem paz, mesmo no caos, de viverem, ainda que morram. Ser livre é optar por não mais ser escravo. Ser livre é voluntariamente se amarrar em tuas asas, para então alcançar a tão sonhada liberdade. Então, esse foi o texto, esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal Cultura Cristã e até a próxima!